Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogue para Servidores Públicos. Sou o professor Alexandre Mazzi e aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo servidores. E hoje eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui o engenheiro William Maza, que vocês devem ter desconfiado pelo sobrenome, é o meu irmão, que é um ultra especialista em inteligência artificial e que presta consultoria, entre outros nichos, também para escritórios de advocacia em matéria de inteligência artificial. E a gente tem um papo rápido, a gente nunca passa de 15 minutos aqui, 20 no máximo, para falar sobre uma super novidade, pelo menos, William, para mim é uma novidade. A gente sabe mais ou menos o que é chat GPT, mas, William, o que é o cloud? Bom, Alexandre, é um prazer estar aqui de novo, né? Já fazia um tempo já que eu não participava aqui com o seu público. Cara, o Claude, ele é um concorrente do ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta que foi criada pela OpenAI e da OpenAI tem uma dissidência, ou seja, funcionários saíram da OpenAI e fundaram uma startup na época chamada Anthropic, que criou um concorrente do ChatGPT chamado Claude. Então, esse é o Claude que a gente tanto ouve falar, é como se fosse um Copilot, um Gemini, um Grok, uma ferramenta que faz, assim, num primeiro momento, era uma concorrente direto do ChatGPT. Quer dizer, eu não sei nem falar o nome, não se fala cloud, então é Claude, é isso? Cloud é nuvem em inglês, né? Então, cloud é um ambiente de nuvem e Claude é como se fosse Cláudio. Os caras tiveram as manhas de chamarem de Cláudio a ferramenta deles, né? Se fosse brasileira, a IA chamaria Cláudio. Deve ser uma homenagem a algum pai, algum tio, alguém lá importante para o fundador da Anthropic. É, acho que é um jogo de palavras que eles fizeram engraçadinho, né? Pode Ô ser William, por também. que está fazendo tanto sucesso essa nova IA? Ah, aproveita e já emenda uma outra pergunta. É daquela categoria de IAs generativas e recupera um pouco essa ideia. O que é uma IA generativa, sendo ou não o Claude desse tipo? É uma ferramenta de IA generativa, que é uma tecnologia de inteligência artificial que cria conteúdo novo, né? Por isso generativa, vem do inglês to generate. Então, ele cria conteúdo novo a partir dos dados dos quais ela foi treinada anteriormente, né? Então, sim, é uma IA generativa também. E por que que o Claude faz tanto sucesso? Bom, primeiro por dois motivos. Primeiro, porque os caras são bons. Uhum. Então, eles conseguiram criar uma ferramenta que não só rapidamente copiou o entregável básico do ChatGPT, como eles ampliaram em muito os tipos de entrega que a ferramenta deles faz. E segundo, por causa do Trump. O que aconteceu, né? A Anthropic, ela ganhou uma licitação, alguma concorrência para atender o aparato federal dos Estados Unidos. Aí o Pentágono pediu algumas coisas um pouco diferentes do tradicional para a Anthropic fazer. E eles falaram: não, não vamos fazer. Olha o peito da garotada lá. Falaram: não, não vamos fazer. E aí, obviamente, isso deixou furioso o nosso querido Donald Trump, que deu as suas trampadas nas redes sociais. E em um decreto feito por inteligência artificial, não, por rede social, ele tirou a Anthropic do aparato federal e substituiu pela OpenAI. E aí a gente não pode esquecer que nos Estados Unidos tem quem ama o Trump e tem quem odeia. Então, os que odeiam o Trump, quando viram ele falando mal, que ele xingou, falou que eles não são patriotas, aquela história toda que a gente já conhece. Aí o pessoal falou assim: ah, o Trump falou que não é para usar, ah, então é agora que a gente vai usar. Então o Trump acabou catapultando a Anthropic para um patamar nunca antes visto, porque aí virou um símbolo, até um símbolo de protesto nos Estados Unidos contra o Donald Trump. Então é por esses dois motivos principais. Você sabe que eu virei um viciado em chat GPT. Não pela ferramenta em si, mas porque foi a primeira com que eu tive contato. Acabei de voltar de férias, estou me organizando ainda, daí eu estar vestido completamente de forma informal aqui. Peço até desculpa para quem nos assiste, porque não é o visual convencional que se espera de um advogado, mas é que eu precisava falar com o William sobre essa novidade.
E o ChatGPT eu uso muito, usei na viagem agora, eu vim da Europa com uma viagem rápida aí com a família, usei 15 vezes por dia, 20 vezes para as coisas mais cotidianas e corriqueiras. Eu pergunto para você, se eu excluir do meu celular o ChatGPT, o Claude vai fazer as mesmas coisas práticas e sem aquela chatice de ter uma limitação a partir de uma certa quantidade de imagens, por exemplo, que eu subo, eles querem a versão paga. É muito parecida a operacionalização para leigos assim dessas duas IAs? Então, ela sempre tem pequenas diferenças. Então, o Claude vai fazer praticamente tudo que o ChatGPT faz, mas o ChatGPT não faz tudo que o Claude faz, né? Então, eu diria que o Claude é uma ferramenta que não no âmbito de viagens, assim, mas no âmbito profissional supera bastante o ChatGPT atualmente, né? Por quê? Porque eles juntaram numa mesma ferramenta várias outras tecnologias de IA generativa. Então, só para você ter uma ideia, né? Hoje o Claude ele é dividido em quatro frentes. Claude Chat, que é a conversa do Chat GPT, do Claude igual ao do Chat GPT. O Claude Cowork, que é um assistente que você baixa para sua máquina que funciona com os agentes da Anthropic, né, do Claude, para te ajudar na execução das suas tarefas do dia a dia, que é muito legal. O Claude Code, que é uma ferramenta que tem dentro do Claude também, que serve para criar agentes de inteligência artificial para executar as atividades, que é a grande vedete do produto. E eles lançaram aí, tem questão de umas 2, 3 semanas, o Claude Design, onde você vai passar o brand book da empresa, né, com as fontes, com as cores, com tudo que caracteriza a sua empresa, e ele vai criar documentos timbrados, vai criar apresentação, conteúdo de rede social, tudo dentro dos padrões da sua marca. Então, assim, um tiro de 12, calibre 12, em todas as outras concorrentes, porque realmente eles entregaram. Você lembra, Alexandre, lá na década de 90, lá no comecinho, quando o Guns N' Roses emplacou num lançamento só o duplo amarelo e o duplo azul, assim, tipo, derrubou tudo. Eu Use acho que é um for Illusion, paralelo. 1 e 2. Isso. Exatamente. Eu acho que foi muito parecido ao que a Anthropic fez. Ela lançou os dois álbuns duplos do Guns numa tacada só. Todo mundo esperando ele lançar ali um CDzinho tranquilo e eles metem dois duplos para deixar o mercado em polvorosa, né? William, outra pergunta que precisa ser feita é a seguinte: advogado, no fundo, que é o grosso do nosso público, quer saber como que uma IA como essa novidade do Claude, pode ajudar no dia a dia do advogado. E já emendo mais uma vez uma outra pergunta: como que está a questão de alucinação, que é um verdadeiro desespero no chat GPT, por exemplo, correndo o risco do advogado fazer uma pesquisa e a IA inventar uma decisão, um precedente. Então, essas duas coisas, como que ela pode ajudar mais do que o chat GPT a vida do advogado e como que está a questão de alucinação nesse IA? Então, eu vou começar respondendo pela segunda. A alucinação, ela é uma característica de uma ferramenta que trabalha com probabilidade estatística, né? Então, como ela nunca vai ter certeza do que você perguntou e do que ela pode responder, como ela está sempre usando as respostas mais prováveis, eventualmente o que é mais provável para ela pode não ser o mais provável para o advogado. Então, essa característica, ela continua existindo. Se bem que o Claude alucina menos. Por quê? Porque é uma solução de engenharia mais bem feita. Então ele alucina muito menos, mas continua com essa possibilidade. E o que o Claude pode ajudar? Muito. Por quê? Porque qual que é a revolução do Claude? O Claude ele trouxe um caráter de muito mais autonomia para a pessoa leiga manipular uma inteligência artificial. Então, se o ChatGPT era uma ferramenta responsiva, olha, ChatGPT, preciso fazer uma petição inicial. Aí ele dá a petição inicial. Ah, preciso que você me ajude a elaborar esse documento ou a ler esse documento e resumi-lo, por exemplo, né? Isso é uma IA responsiva. O Claude permite com que o usuário crie ferramentas de automação. Então, por exemplo, imagina que você é um advogado tributarista e aí você tem aí 100 contratos que precisam ser revisados por causa do que já se tem aí da nova legislação tributária. Tá? Imagina que já tem um certo conhecimento que já daria para alterar ou já deveria alterar alguns contratos.
Se você não tivesse o Claude, você ia ter que pegar um por um, ou lotes de dois ou três, e submetê-lo à inteligência artificial. Com o Claude, eu consigo dar uma orientação, inclusive pelo celular. Eu posso dizer assim, Claude, ó, eu tenho aqui uma pasta que tem 100 contratos, e dada aqui o meu entendimento, ou o entendimento de sei lá quem, sobre a reforma tributária no momento atual, revisa esses documentos para mim e diga, proponha o que tem que fazer em cada um dos contratos sem fazer, né? Só dizer para mim, contrato por contrato, o que que eu deveria mexer. E aí o Claude, ele com essas ferramentas de agentes que a gente chama, ele vai ter essa capacidade de ler e pegar um por um e fazer essa análise, entregar a resposta, fazer a análise, entregar a resposta. E eu ainda posso dizer para ele, ó, se aparecer mais algum contrato lá, se eu colocar mais algum, já faz automaticamente. Então é isso que o Claude está trazendo de muito revolucionário, essa possibilidade de criar os agentes, que na verdade o que são os agentes? São ferramentas autônomas de uso de inteligência artificial, que uma vez que você diz o que ela tem que fazer, ela vai fazer sozinha. Muito bacana. E como que está a questão de apropriação de dados? Porque no chat GPT tem esse negócio. Se você não souber programar direitinho a ferramenta, você mesmo tinha explicado em conversas anteriores, as informações que podem ser sensíveis, elas sobem para a plataforma e passam a ser usadas pela companhia. O Claude trabalha na mesma lógica, tem que tomar um pouco A de mesma cuidado. lógica. A mesma lógica. E se você ler a documentação do Anthropic, é a mesma coisa que está escrito na documentação da OpenAI e do ChatGPT. O zelo pelos dados sensíveis, né? A importante eventual anonimização de dados mais delicados, né? Tudo igual, Alexandre. Não muda, né? A tecnologia, o estilo dela é o mesmo, né? Agora, tem maneiras e maneiras aí de você se prevenir, de você parametrizar a ferramenta para mitigar o máximo possível essas possibilidades de apropriação indevida dos seus dados e dados da empresa. E sobre limitações, quais são, digamos assim, os pontos fracos, se a gente pode chamar uma limitação de um ponto fraco, que essa ferramenta tem? Então, diferente de como é vendido no Instagram, no TikTok, como uma ferramenta assim absolutamente infalível, ela continua tendo as alucinações. Então, eu diria que esse é um ponto fraco, porque fica parecendo que ela não tem mais esse problema e tem. E o fato de as soluções não serem tão fáceis assim de fazer. Ah, eu faço um prompt e já sai tudo pronto. Então, ontem mesmo eu estava dando aula para uns executivos de RH ontem, eu suei frio, porque eu fui fazer uma ligação da ferramenta com um banco de dados e aí deu vários paus, né? Ela confundia as informações, mas a vantagem é que eu punha os erros que apareciam e dizia para ela, e ela mesma falava: Ah, errei aqui, errei ali. Então, a ferramenta é poderosa, mas ela vai dar um pouco de trabalho para até funcionar do jeito como você quer. Mas uma vez que esteja funcionando, é só correr para a galera, né? Porque realmente é muito útil e bem poderosa tudo aquilo que você pode fazer com o Claude, principalmente porque você vai instalá-lo na sua máquina. E, por exemplo, se você tiver um equipamento da Mac, né, da Apple, realmente vai ter uma performance assim avassaladora, em termos de rapidez e qualidade de processamento de dados. Ô, William, vamos fazer assim, como a gente está com o nosso tempo estourando hoje, vamos Sim. marcar uma próxima conversa para a semana que vem, em que você detalha mais a mão na massa, como Tá usar bom. o Claude, igual você fez já em várias vezes, mentorias na minha escola sobre chat GPT e outras IAs generativas. A gente, se você puder, marca a semana que vem, faz uma outra live detalhando um pouco mais como que você operacionaliza na prática para a vida do advogado, pode ser? Pode ser, posso compartilhar minha tela e fazer algumas coisas ao vivo também. Acho que isso é legal. Pegar algumas coisas já prontas, né? Porque com certeza não vai dar para fazer em 15 minutos, mas pegar algumas coisas prontas e poder mostrar para o seu público como foi construído aquilo. Realmente é muito simples de construir. Quem tiver um pouquinho de paciência e perseverar em eventuais erros da IA, vai construir soluções muito bacanas. Legal, William, como que alguém te acha no Instagram precisando de alguma consultoria, tirando alguma dúvida? @engenheiro Masa. Arroba Engenheiro Maza. Obrigado, William, mais uma vez. Nos Valeu. veremos então semana que vem com a operacionalização do Claude em favor de advogados. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando para Servidores Públicos. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.